Irmãos e irmãs, nesta quarta-feira da sexta semana da Páscoa, nós temos dois textos. O texto do Atos dos Apóstolos, que é um capítulo muito bonito. Eu proponho que a gente comece rezando por ele. É Atos capítulo 17, versículo 15, até o início do capítulo 18, o primeiro versículo. E porque ali aparece um discurso que Paulo vai fazer no Areópago de Atenas. E nós sabemos que ali em Atenas, para cada deus havia um altar, onde eram oferecidos os sacrifícios. E Paulo então dirige-se aos atenienses, e ele quer falar exatamente de Jesus. E ele fala assim: homens atenienses, em tudo vejo que vós sois extremamente religiosos. Passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ele vai dizer então que esse altar dirigido ao Deus desconhecido, que era um modo para os gregos não deixarem fora ninguém, ele vai dizer então que esse altar se dirige e se refere ao Deus cristão. Esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. E ele começa então a explicar o Deus Criador, como o homem foi criado, e depois toda a história da salvação, para no fim dizer sobre a ressurreição. E quando Paulo nomeia a ressurreição, então a Assembleia começa a caçoar dele. E outros diziam: nós te ouviremos falar sobre esse assunto em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Portanto, o que aparece aqui é exatamente um fracasso, né, dessa tentativa de Paulo de, usando esse artifício, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Embora, no finalzinho da leitura diz: alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Depois disso, Paulo deixa Atenas e vai embora para Corinto. Eu penso que esse texto mostra uma tentativa, né, de enculturação por parte da fé em Paulo, mas mostra também fracasso. Nem sempre aquilo que nós planejamos, né, para falar sobre a palavra de Deus vai dar certo, vai funcionar. Então é importante ter isso presente. E o Evangelho é João capítulo 16, de 12 a 15. Estamos nessa catequese que Jesus vai fazendo sobre a vinda do Espírito Santo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: eu tenho ainda muitas coisas a dizer a vocês, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras ele vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. É uma leitura breve, mas muito importante para nós conhecermos, primeiro, o papel do Espírito Santo, que é revelar tudo aquilo que nós hoje não somos capazes de entender, de compreender, de enxergar qual é o sentido que
que está escondido aí. Quando vier o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, então aí nós vamos alcançar esse conhecimento mais profundo. Então há tanta coisa na nossa vida, não é mesmo? Que nós hoje não conseguimos entender. Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que não passa? Já pedi tanto, já rezei, já fiz sacrifícios e as questões continuam presentes. Os problemas não se resolvem. Nós passamos por isso cada dia da nossa vida. E será realmente o Espírito Santo que vai iluminar a nossa vida naquilo que não somos capazes, humanamente falando, de compreender. E o que é importante que Jesus vai insistir é essa unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Um vai revelando o outro. Vamos pedir ao Senhor, então, que cada vez mais, primeiro, tenhamos paciência para tudo aquilo que hoje, nesse momento, ainda não somos capazes de compreender. E ao lado dessa paciência, peçamos também a esperança de que o Senhor vai, no momento oportuno, nos revelar aquilo que é necessário que nós conheçamos. Eu gostaria de lembrar uma coisa: não é necessário, e nunca foi, na história da salvação, que tudo seja explicado. Muito pelo contrário. Se nós tomamos, por exemplo, Abraão, quando Abraão recebe a promessa da sua descendência, a única coisa que Deus diz é: sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. E Abraão não sabia como isso ia acontecer, mas ele partiu na fé. Peçamos ao Senhor que faça crescer a nossa fé, que tudo aquilo que não somos capazes de compreender, que não nos desesperemos por isso, faz parte da nossa condição humana. Somos frágeis, somos incapazes de perceber tantas coisas, mas o Senhor irá nos iluminar no momento necessário. Que o Senhor então nos abençoe neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.